ativa na nós esta noite. Que Deus use as palavras que saem da boca dela para que seja alimento para nossas vidas, Senhor Jesus. E aí abra os nossos ouvidos, Senhor Jesus, para que nós possamos absorver cada mensagem do Senhor Deus falar conosco através dela. Eu te peço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Estamos felizes por mais uma vez poder estar na casa do Senhor. Primeiramente para adorar Ele, né, irmãos? E exaltar o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a Renata, Deus abençoe pelo convite. É uma honra sempre estar aqui com vocês adorando a Deus. Meu esposo não pode estar presente, né? Está viajando, só chega amanhã à noite, mas ele mandou um abraço dele para a igreja. Amém? Vamos para a palavra do Senhor que se encontra lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, e o verso 4 a seguir. Livro de 1 Reis, capítulo 19, e o verso 4. Glória a Deus. Amém, irmãos? Assim diz a palavra do Senhor. E ele se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Amém? Vamos fazer mais um minutinho de oração. A irmã já orou, mas vamos orar mais um pouquinho. Como a irmã Celeste no início orou pela família, né? Então vamos apresentar essa causa nessa noite, porque por onde nós passamos, nós vemos que o povo ele está se diminuindo para ir para a casa do Senhor. Em todo lugar está se diminuindo, porque a palavra do Senhor fala, né, que o amor de muitos se esfriaria. E nós estamos contemplando o amor de muitos se esfriando. Então, nessa noite, vamos orar para que o Senhor venha agir, para que o Senhor venha trazer um renovo espiritual sobre a tua igreja, porque é o que nós estamos precisando, né? Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai querido, nessa noite, Pai, nós buscamos mais uma vez a tua face. Nós apresentamos a Ti, Senhor Jesus, os Teus filhos, Pai, aqueles que aqui estão presentes. Pai, que o Senhor venha restaurar, venha renovar, venha restituir. Levanta, Pai, aquele que está caído. Pai, aqueles que não puderam vir para a Tua casa nessa noite, vá de encontro com cada vida, Senhor. Pai, coloca por terra toda a frieza espiritual. Meu Deus, nessa noite nós repreendemos, colocamos por terra, Pai. Senhor, repreende toda a retaliação, Senhor. Coloca por terra, Pai, toda obra de bruxaria, feitiçaria,
Elias, ele foge. Ele vai, se enfia lá debaixo do pé de zimbro, mas antes disso, Elias, ele teve uma grande conquista, uma grande vitória. Porque a palavra do Senhor aqui, ela vai nos falar que Elias sozinho, ele derrotou 450 profetas de Baal. Imagina sozinho derrotar 450 profetas de Baal. Era para ele estar muito feliz agora. Mas aí Jezabel e o rei Acabe tramam e querem matar Elias. O que ele faz? Ele foge, se esconde. E devido a essa situação, ele ter medo, ele se esconder, trouxe um desânimo sobre a vida de Elias. Porque ele se sentiu incapaz, se sentiu fraco, se sentiu derrotado. Aí o desânimo veio sobre a vida do profeta Elias. Desanimou de vez. Nem lembrou que ele venceu lá, que teve vitória, que o nome do Senhor foi glorificado, o nome do Senhor foi honrado, o nome do Senhor foi exaltado. Ele só estava pensando naquele momento de angústia, naquele momento de desânimo, naquele momento de tristeza. Ele pega, foge, vai debaixo do pé de zimbro ali, ele deita ali, fica ali e dorme, desanimado, pensando em parar, pensando em desistir. Quantas vezes nós passamos por esse dia mal? Vencemos tanta luta, vencemos tanta prova, mas teve uma prova, uma luta que nos baqueou. E aquilo é o momento que a gente pensa em parar, pensa em desistir, pensa em abandonar tudo, por causa de uma luta que às vezes nós não conseguimos ainda vencer, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Mas às vezes essa luta está mais difícil, essa luta está estreitando mais, o sapato está apertando mais nessa luta. E Elias, ele pega e se refugia debaixo daquele pé de zimbro, e aí ele deita e pede a morte. Ele fala assim: Senhor, eu quero a morte, porque eu não sou digno do seu amor. Por que, Elias? Porque eu desanimei, porque eu fugi, eu tive medo. E esse é o nosso problema. A gente quer ser super homem, super mulher. A gente acha que a gente não pode ter medo, que a gente não pode pensar em parar, que a gente não pode pensar em desistir. A gente ainda é carne, nós somos seres humanos. Nós temos que entender que realmente nós somos totalmente dependentes do Senhor, e que Ele é nossa força, que Ele é nossa ajuda, porque sem Ele nós nada podemos. Então nós somos fracos, sim, porque nós somos totalmente dependentes do nosso Pai. E Elias, naquele momento ali, ele fala assim: não, porque eu quero a morte, porque eu tive medo, porque eu desisti, porque olha só, estou sozinho, não tem ninguém do meu lado, só eu permaneci, só eu perseverei. Quantas vezes nós pensamos assim: já saiu todos, só eu fiquei, já abandonaram todos, só eu fiquei. Graças a Deus que você foi o remanescente, que você ainda permaneceu, que você ainda continua na tua posição, que você ainda não saiu, não pensou em desistir. A luta vem, o vento sopra, mas você está ali, firme, como o cedro do Líbano, né? Porque o cedro do Líbano, ele firma primeiro o que? As raízes, para depois crescer para cima. E assim é o cristão, ele tem que estar firmado a sua raiz na rocha, porque o vento vem, balança, balança, mas você não sai, porque você está enraizado em Cristo. E ali a palavra do Senhor nos diz que nesse momento Elias, ele pede a morte, mas o anjo do Senhor vem e toca nele e fala assim: Elias, acorda, come e bebe. Agora, irmãos, nós mulheres que fazemos pão, será que a gente ia conseguir fazer um pão cozido numa brasa, numa pedra? Como? Possível. Se nós não controlarmos o forno, o pão queima, o pão assa, né? Agora imagina cozido numa brasa. E tudo isso Elias teve, pão cozido na brasa, né? A botija com água, e o próprio anjo foi lá e falou assim: olha, você vai ali,
come e bebe. Elias foi, comeu, bebeu e voltou a deitar. O desânimo é tanto, a angústia é tanto, a ansiedade, a depressão é tanta, que ele não tinha forças para se levantar, não tinha forças para olhar que lá na frente ainda, tinha muito para percorrer, tinha muito para fazer ainda. Ele não conseguia enxergar isso. Aí a palavra do Senhor vai nos falar que mais uma vez o anjo veio e falou para ele assim: olha, Elias, come e bebe, porque muito comprido ainda é o caminho. Aí a palavra do Senhor diz que Elias, mais uma vez, ele comeu e bebeu, e ele andou 40 dias e 40 noites com aquele pão e aquela água, porque foi o que a palavra do Senhor diz, come e bebe. Ali não diz quanto pão, tio? Quanta água. Só diz pão e água. Então significa, o Senhor, Ele prepara tudo para nós. Porque a palavra do Senhor diz: eu nunca vi um justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Significa, o Senhor não permite que a gente venha passar necessidade. Ele supre as nossas necessidades. E ali a palavra do Senhor diz que Elias vai e anda 40 dias, 40 noites. Mas o Senhor manda ele numa direção. Aí Elias vai aonde novamente? Aí ele se enfia numa caverna. Quantas vezes nós nos enfiamos na caverna? O tio acabou de falar, eu vou lá, só quero ficar quietinho. Não é? Nós muitas vezes estamos entrando numa caverna e não estamos percebendo que nós entramos na caverna. Não entendemos, não prestamos atenção. E a palavra do Senhor diz assim, que Elias, ele entrou naquela caverna e se escondeu ali. E o Senhor, ele falou assim: Elias, o que fazes aí, Elias? Ah, Senhor, sabe o que é? É porque eu estou sozinho aqui. Só eu permaneci, só eu perseverei. E o Senhor falou assim: não, porque eu preservei 7.000. Tem 7.000 à sua volta. Tem 7.000 para te socorrer. Tem 7.000 para orar por você. Tem 7.000 que não vai permitir você cair. Tem 7.000 que, se você gritar por ajuda, vai te socorrer. Olha, Elias, tem 7.000. E mesmo assim Elias continua. E a palavra do Senhor diz que veio o vento, o Senhor não estava no vento. Que veio o terremoto, o Senhor não estava no terremoto. Que veio o fogo e o Senhor ainda não estava no fogo. Mas a palavra do Senhor diz assim, que quando veio aquela brisa mansa e suave, era o Senhor falando com Elias: ei, Elias, o que tu fazes aí? É o que o Senhor fala para nós hoje: o que você faz aí? O que você está fazendo aí? Sentado, parado, pensando em parar, pensando em desistir. O desânimo chegou, a angústia chegou, a tristeza chegou, a depressão chegou. Mas o Senhor diz para você: o que tu fazes aí? O que você está fazendo aí sentado? Não, porque tem tantos, mas tem lugar na mesa. Ainda tem lugar na mesa. Porque a mesa é grande, então ainda tem lugar para você se sentar na mesa. Porque a palavra do Senhor nos diz que quando Samuel foi ungir o rei, ele sabia. O Senhor sabia, não vai estar na mesa. Porque aos olhos humanos não é escolhido. Aos olhos humanos não é capaz. Aos olhos humanos não tem jeito. Mas quando Samuel passa um a um e vê, ele pensa: ele vai ter aqui. O Senhor fala para ele assim: Samuel, eu não vejo como o homem vê. Não atendes para a aparência. E aonde ele estava escondido, mas estava fazendo o que? Trabalhando. O Senhor não chama ninguém parado. O Senhor não chama ninguém desocupado. O Senhor não chama ninguém que está na vida boa. O Senhor vai falar com aquele que está na seara, com aquele que está na lida. Eu digo isso por experiência própria. O Senhor, Ele só dá mensagem para mim se eu estiver trabalhando. O dia que eu estou bem tranquila, não tem muita coisa para fazer, quem diz que Jesus fala, não fala. Mas o dia daquele dia de segunda-feira, que você está com a faxinona,
E aí o que nós temos que fazer? Ouvir a voz de Deus. Obedecer. Que ele fala, ó, para e ouve. Não foi isso que ele falou para Elias, ó, come e bebe. E é o que nós temos que fazer hoje. Comer e beber da palavra do Senhor. Para que a gente venha suportar os dias maus. Porque o dia mau está chegando. O dia de angústia está chegando. O dia de depressão está chegando. Mas nós vamos estar preparados. Porque nós vamos estar firmados na rocha que é Cristo. Nós vamos estar alicerçados no Senhor. Porque aqui a palavra do Senhor ainda diz. Porque se o Senhor fala, se o anjo falou assim, ó Elias, levanta e come, significa que ele estava prostrado. Estava sentado, estava deitado, mas não estava de pé. Porque o anjo falou assim, ó, levanta, bebe e come. Levanta, significa, levanta você que está sentado. Levanta você que estacionou. Levanta você que parou, vai fazer. Porque aqui o Senhor ainda falou, o anjo falou para Elias ainda, ó, come, levanta, come, bebe, porque muito comprido é o caminho, significa, há muito chão ainda para você percorrer. Tem muita obra de Deus para você fazer, tem muita mensagem para pregar, tem muito louvor para adorar, tem muito ainda para fazer. Você não pode parar, você não pode desanimar, não pode permitir que a depressão venha entrar no teu coração. Por mais difícil que esteja a sua luta, por mais angustiante que esteja a sua prova. E a palavra do Senhor ainda continua falando que naquele momento, que quando Elias ele ouve aquela voz mansa e suave, ele ouve que é o Senhor falando com ele. Ele entende que é o Senhor falando com ele. Aleluia. Ele fala, o que tu fazes aí? Sai, Elias. É o Senhor falando, venha para fora. Sai para fora. Abandona essa caverna que não é o teu lugar. Abandona essa cama que não é o teu lugar. Porque em todo momento, quando o Senhor vai fazer um milagre, quando o Senhor vai entregar uma cura, o Senhor vai entregar uma libertação, é o que o Senhor fala, levanta. Não é? Ele fala, levanta. Para aquele paralítico do tanque de Betesda, ele falou assim, olha, levanta, toma a tua cama e anda. Levanta. Em todo momento o Senhor ele fala, ó, levanta. Se posiciona, volta para onde você saiu, levanta, vai fazer novamente o que você fazia, se posiciona, porque não é tempo de parar, não é hora de abandonar, não é hora de entristecer, não é hora de ficar angustiado. E ali a palavra do Senhor ainda continua falando, que agora nós quantas vezes nós vencemos tanta luta, tanta batalha, e aí às vezes nós esquecemos de tantas bênçãos ao qual o Senhor fez, a gente frisa naquela provação, frisa naquele momento difícil, frisa naquela tristeza, naquilo que te feriu, naquilo que te magoou, naquilo que te entristeceu. Eu fiz uma imersão agora semana passada, quarta e quinta, e eu falei para minha esposa assim, falei, a gente gosta de, né, tem um amor muito grande pelo ministério infantil, mas eu falei para ele, eu não posso ficar nessa redoma, eu preciso aprender mais de Jesus, né? Se tem imersão, vamos fazer, vamos aprender mais de Deus. E fui para essa imersão, e eu guardei muito uma palavra na quinta-feira que a pastora Aurora falou sobre a questão do perdão. Ela falou assim, o perdão nós temos que deixar ele ir. Sabe, deixa ir. Porque enquanto você segura, não deixa, não libera o perdão, você está morrendo. Você está entristecendo, você está parando, você está angustiando. Porque a pessoa, ela está bem, ela está vivendo, ela está sorrindo, ela está comendo e você está morrendo. Você está se entristecendo, você está perdendo a bênção, você está perdendo cura, você está perdendo milagre. E ela falou assim, então deixa aí. Deixa aí. E eu fiquei pensando naquilo. Vim para casa pensando, analisando toda aquela situação. E eu falei assim, realmente, temos que deixar ir
para que a gente consiga focar no alvo que é Cristo. E ali a palavra do Senhor diz que naquele momento foi que o Senhor falou assim: ó, o que tu faz aí? Vem para fora, Elias, vai, se levanta, vai fazer. Porque tem muito ainda para vir através da sua mão. Tem muita coisa para acontecer através da sua vida, através do teu testemunho, através da tua posição. Porque eu sempre falo, a maior ministração é o nosso testemunho. É o nosso testemunho. Uma pessoa te vê na rua, ela vai saber. Eu não estou falando, irmão, de roupa, não estou falando de usos e costumes, não. Eu estou falando de servo de Deus. Estou falando de homem e mulher de Deus. Porque quando Eliseu ele passava na frente, né, da casa lá, da sunamita, quando ele passava lá, ela falou para o esposo dele: olha, veja que aí vai verdadeiramente um homem de Deus. Nem sabia quem era, mas o posicionamento, o testemunho, o caráter dizia que ele era o servo de Deus. Então é isso que nós temos que demonstrar, que nós somos sim o servo de Deus. Estamos passando por luta, passando por prova, mas estamos firmes. Estamos passando por dificuldade, mas estamos firmes. Porque quem testemunha por nós acaba sendo os outros, que eles olham para nós: ah, essa irmã está na luta, está na prova, mas está na igreja. Ah, essa irmã está no vale, ó, só eu sei como está o marido dela, mas ela não sai da igreja, tá? Por quê? Porque o nosso socorro está aqui, o nosso provedor está aqui, o advogado dos advogados, o juiz, o especialista em qualquer causa, ele está aqui. Então, se você não vir para cá para buscar, não tem onde você ir. E eu falo, e nós somos tão privilegiados que nós não precisamos agendar. Você vai marcar uma consulta, você agenda para daqui 30, 60 dias. E Jesus não, ele te atende instantâneo. Ele está ali, ó, 24 horas à sua disposição. E ele está sempre perguntando: o que tu queres que eu te faça? Se você vai chorar, você sente que o anjo vem e te abraça, te consola, te conforta, né? Passa a mão no teu cabelo. Você sente como a palavra do Senhor ali fala, que veio a voz, veio uma brisa mansa e suave, e foi a voz de Deus. E é assim que nós ouvimos a voz de Deus. Mas para isso nós precisamos estar com o coração aberto, com os ouvidos bem atentos para ouvir o Senhor falar conosco. Agora há pouco o tio falou sobre a viúva, sobre o azeite. E esses dias atrás o Senhor falou muito forte comigo sobre a viúva. Porque quando Eliseu ele fala para ela assim: olha, vai aos teus vizinhos e pega vasilhas emprestadas. Vasilhas. Entra, fecha a porta do seu quarto, fecha a porta, entra tu e teus filhos, fecha a porta e deita a botija nos vasos. Mas para isso precisou uma questão de fé e obediência. Fé e obediência. Porque se ela não tivesse fé, não ia adiantar nada. E se ela não obedecesse o profeta, não ia adiantar nada. Mas ela podia ser nos dias de hoje, falar assim: não, filho, mas até eu ir pegar vasilha emprestada, até eu entrar, até orar, até deitar o vaso, descer o azeite, até eu levar, vender, não, eu preciso de dinheiro. Não, eu preciso de algo para comprar. Mas ela tinha certeza que o milagre de Deus é instantâneo. Ela tinha certeza que o Senhor iria responder ela naquela hora. E ela obedeceu, entrou, fechou a porta fechou a porta, entrou com os filhos, fechou a porta e deitou a botija sobre os vasos. Só que tem um detalhe: ela entrou triste, chorando, desanimada, perdido o marido, a ponto de perder os filhos. Mas ela entrou com fé. Ela entrou com fé. Quando ela entrou e a botija começou a derramar o azeite, a palavra do Senhor diz assim que ela pede para dar mais vasilhas. Mas aí as vasilhas cessaram. Acabou. Mas o azeite ainda jorrava. E é assim é o Senhor. O azeite do Senhor está jorrando 24 horas. Mas os vasos não estão mais abertos.
coloque de pé, tenho 2 minutos. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Apresenta ao Senhor a tua causa nessa noite. Se você chegou aqui entristecido, desanimado, nessa noite o Senhor Ele vai restaurar as tuas forças. Nessa noite o Senhor vai renovar. Nessa noite o Senhor vai alcançar o teu lar, vai alcançar aquele que você tem apresentado na mão do Senhor. Senhor meu Deus, Pai querido, nessa noite